Então vamos lá, pessoal, a gente vai começar o nosso projeto da live S17, onde todo sábado eu, engenheiro Paulo Andrade, venho aqui fazer uma live com vocês sobre perguntas e respostas em orçamento de obras. Então todo dia da semana eu deixo uma caixinha de perguntas, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu deixo uma caixinha de perguntas e respostas no Instagram. Então você pode entrar, deixar sua pergunta e eu vou responder para você com algum texto lá, algum mini vídeo. No sábado, nosso projeto S17, às 17 horas do sábado, eu abro uma live, eu junto essas melhores perguntas que o pessoal fez durante a semana, eu vou comentar sobre elas. E você também pode fazer perguntas durante a live, que eu vou comentar também, eu encaixo ela no meio dessas perguntas, é até legal que a gente interage mais, tá bom? Então a gente vai começar aqui com uma pergunta hoje que o pessoal deixou no Instagram, eu anotei aqui, eu sempre deixo uma colinha aqui com essas perguntas para a gente ir conversando com vocês, tá bom? Primeira pergunta é o seguinte, pessoal: obra particular. Então você vai fazer uma obra particular, você faz ela com SINAP ou preços locais regionais? Então pessoal, quando eu vou fazer uma obra particular, uma obra regional de alguma pessoa física que me contratou ali, até uma microconstrutora ali, um empreiteiro que me contratou ali naquele local, daquela região, daquela cidade, daquele bairro, eu pego as composições das tabelas prontas, SINAP, TCPO, SICRO, enfim, ORCE, e eu adiciono os preços dos insumos regionais para ter uma garantia melhor de que o orçamento vai estar correto e coerente. Então, o orçamento regional, você só utiliza as composições de preço unitário que compõe a alvenaria, que compõe o revestimento, que compõe a chapisco, o reboco daquela casa. Então, os insumos do que compõe cada serviço, eu orço regionalmente, assim o seu orçamento fica muito melhor, mais seguro e mais preciso. Tá bom, pessoal? Então é assim que a gente faz um orçamento regional e um orçamento local. Ah, Paulo, mas eu tenho de repente uma construtora que ela está participando de uma licitação, e essa licitação dessa prefeitura ou desse órgão estadual, ele delimita que tem que ser um orçamento SINAP ou um orçamento da CPOS. Aí sim você vai utilizar a SINAP, aí sim você vai utilizar a CPOS, enfim, tudo depende qual planilha você vai utilizar, depende do seu cliente, para o que o seu cliente está utilizando aquele orçamento de obras, qual que é a finalidade deste orçamento de obras. Então só assim você vai definir qual planilha é melhor para o seu orçamento de obras. Então, mas definitivamente orçamentos regionais, ali uma pessoa física, uma pessoa que quer construir ali, fazer um predinho, um sobrado, o que foi, você vai orçar aquela obra, você pega toda a composição de preços unitários de qualquer tabela pronta. Ah, eu sei mexer com a SINAP, pega as composições da SINAP, eu sei mexer com a CPOS, eu sei utilizar a TCPO, pega as composições de preço da TCPO e adiciona os preços dos insumos da região. Então, quanto que custa a hora de um pedreiro lá naquela região? Quanto que custa a hora de um servente naquela região, um azulejista? Quanto que é o preço do metro quadrado daquele revestimento daquela obra? Você vai ter que orçar todos esses insumos ali na região, tá bom, pessoal? Então, quem for entrando e que tiver alguma dúvida, pode deixar aí sua dúvida. Fala, Mioto, tudo bem? O Luiz P. Neto entrou aqui e deixou como analisar, mas ele não terminou a pergunta. Se você tiver ainda, pode mandar, Luiz, tá bom? A gente vai passar para a nossa próxima pergunta, que foi uma das melhores que a gente recebeu durante a semana. E qualquer dúvida você pode mandar aqui que a gente vai comentar também, tá bom? Pessoal, hoje a gente não conseguiu deixar a live aberta no YouTube. Tava com algum problema a conexão aqui que a gente não conseguia abrir live no YouTube, tá bom? Então hoje a gente só tá com o pessoal aqui que segue no Instagram, tá bom, pessoal? Boa tarde, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, então outra dúvida que deixaram aqui.
Como que eu passo o prazo de entrega quando eu faço um orçamento de obras? Então, pessoal, para você dar o prazo de entrega para o seu orçamento de obras é um negócio muito pessoal. Cada pessoa tem o seu tempo para fazer o orçamento de obras. Tem pessoas que estão começando agora a aprender orçamento de obras, demora um pouco mais. Tem pessoas que já estão nesse caminho, fazem um pouco mais rápido o orçamento de obras, e então eles têm um tipo de prazo. O ideal para quem está começando, no primeiro tempo, no primeiro momento, você vai se desdobrar um pouco para fazer os orçamentos de obras, mas conforme for passando a sua experiência, você vai saber quando um orçamento é mais complexo ou não, ou quando você vai ter que trabalhar mais horas por dia para completar aquele orçamento. Então é um negócio muito pessoal, tá? Não tem como eu te dizer, explicar qual que é o prazo que eu vou te dar. Eu sei que você pode dar um prazo hábil para as pessoas fazerem o orçamento de obras com você. É meio complicado porque quando a gente vai receber o orçamento de obras, a gente, digamos que a gente é a cerejinha do bolo ali. Então tá com todos os projetos prontos, tá? Todos os projetos prontos na sua mão. Então quem está investindo naquele imóvel quer já trabalhar, quer executar aquela obra. Então é até engraçado que, tipo assim, quando chega o orçamento de obras para você, já está no talo. O pessoal quer urgente aquele serviço. A dica que eu dou é não ficar pressionado por isso, tá bom? Então se você ficar pressionado por isso, se você for ficar realmente fazer um trabalho ruim por estar pressionado, com pressa, enfim, você sabe que você não vai conseguir entregar um trabalho legal, um trabalho ok, então não pega. Se vem alguém na correria com você para fazer um orçamento de obras, não pega. É melhor você não sujar o seu nome, não fazer um orçamento defeituoso, do que realmente fazer na correria e esquecer itens, fazer um orçamento errado, tá? Esquecer itens, especificação errada, enfim, todos os maiores erros dentro de um orçamento de obras, tá bom? Então, como você passa esse prazo? É tato seu. Então, faz o primeiro orçamento de obras com prazo um pouco mais relaxado. Você vai conseguir definir o tanto que você rende para fazer determinado tipo de orçamento. Tem orçamentos que às vezes a gente faz rápido. A nossa parte como orçamentista é rápida, mas às vezes a quantificação e a precificação de alguns insumos que a gente manda para clientes externos, fornecedores externos, um exemplo, parte de ferragens, montagem de ferragens estruturais, tubulações hidráulicas industriais, é um orçamento então muito mais complexo, onde você precisa de que alguém faça aquele orçamento daquela montagem industrial para você, uma empresa especializada naquilo. Então às vezes aquele fornecedor, aquela empresa especializada está com um prazo apertado, ela está com outros serviços, então demora 1, 2 semanas para esse pessoal te responder esses itens. Então você, contato conforme orçamento após orçamento, você vai entender os tipos de orçamento de obras que demoram um pouco mais ou um pouco menos. Então você pode conversar com o seu fornecedor, com o seu cliente, a minha parte eu faço rápido, só que esse item, eu dependo do fornecedor me dar um feedback de quanto custa o insumo deles. Então às vezes o fornecedor demora 1, 2, 3 semanas para fazer a precificação desse insumo da sua obra. Então isso é tudo conversado, é tudo alinhado, tá bom? Quando você está trabalhando com orçamento de obras, a questão é você não se sentir pressionado. Comece a trabalhar, comece a entender, comece a realmente ter esse tato de quanto você gasta para fazer um orçamento de obras, tá bom, pessoal? Não se sinta pressionado. Perfeito. Então a gente já respondeu 2 perguntinhas hoje nossa aqui que a gente deixou marcado aqui. Então você que está chegando agora pode deixar a sua pergunta em orçamento de obras. Eu vou respondendo algumas perguntas que eu recebi durante a semana e eu deixei anotado aqui na minha listinha, foram as melhores perguntas. Então todo dia no meu Instagram tem caixinha de perguntas e respostas. Surgiu dúvida, putz, como será que eu orço isso? Como será que eu faço isso? Caramba, como que eu quantifico isso? Entra no meu Instagram. Cara, eu não sei orçar isso, qual que é o passo a passo de se orçar isso? Entra no meu Instagram, eng.pauloandrade, vai lá, tem a caixinha de perguntas todo dia, manda sua pergunta e eu vou te responder, tá bom? E aí aos sábados a gente junta essas melhores perguntas e faz uma live também, beleza? Quando a gente consegue dialogar um pouco mais aqui, ter um contato mais próximo e mais direto, tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Próxima pergunta. Então, quando você vai fazer um orçamento de obra privada,
tem que fazer 3 orçamentos de serviços e insumos? Galera, tem, tá? Tem. Depende também, realmente, de quem você está trabalhando. Então, dentro do orçamento de obras, a gente consegue fornecer pacotes para o cliente. Então, quando você está oferecendo o serviço de orçamento de obras, você combina com o cliente. Ó, cliente, esse pacote desse meu serviço, eu te entrego 3 orçamentos de empresas diferentes de cada trabalho ou insumo que é orçado externamente. Então você pode combinar um preço com o seu cliente porque dá mais trabalho, tá bom? Dá mais trabalho. Eu normalmente ofereço isso para os clientes. Um pacote onde tem 3 orçamentos de insumos de 3 empresas diferentes e eu entrego para ele esses orçamentos dessas empresas. É bem legal que ele consegue comparar qual empresa é melhor para ele, porque dentro de orçamento de obras, não apenas o preço menor do insumo é o melhor para a obra. Então, o que leva em consideração? Entrega desse insumo. Outro item que leva em consideração também, qual é o prazo de pagamento, qual que é a forma de pagamento. Então, você entrega para o cliente essas informações do que você orçou e ele vai definir qual que é o melhor para a obra dele. Tá bom, pessoal? Mas, realmente, orçamento de obras é sempre legal, sempre o ideal ter 3 orçamentos de cada insumo que vai naquela obra. Normalmente, quando a gente faz orçamentos para obras públicas, pessoal, já é uma lei, principalmente orçamentos que envolvem dinheiro federal, da Caixa Econômica Federal, né? Então a prefeitura, o órgão público consegue angariar verba desse órgão público. Normalmente o órgão público pede para a prefeitura, para comprovar aquele custo, 3 orçamentos desses insumos de empresas diferentes. Tá bom? E não é diferente quando a gente vai fazer para o orçamento de obras privadas. É legal você entregar para o seu cliente 3 orçamentos dos serviços, 3 orçamentos dos insumos. Assim ele consegue definir. Lá dentro do meu curso eu ensino para os alunos, quando você vai fazer a quantificação e precificação dos itens, o que você tem que olhar quando você está precificando um insumo, porque nem sempre o custo menor. Então, ó, nessa empresa tá o custo da areia X. Nessa outra empresa o custo da areia tá menor que X. Ah, mas essa empresa ela entrega na obra. Ah, essa empresa ela tem o custo do transporte. Ah, essa outra aqui ela faz um cheque 30, 60, 90. Ah, não, essa aqui é só à vista. Então é legal você entregar essas informações para o cliente que você está orçando, assim ele vai definir o que é melhor para a obra dele. Tá bom, pessoal? Boa tarde para todo mundo que está entrando. Pode deixar sua pergunta em orçamento de obras, que a gente vai conversando, a gente vai se alinhando, tá bom? Caiu. Vamos lá. Pronto. Acho que agora sim tá melhor, né? Tava meio torto. Tá bom, pessoal? Assim eu não consigo ver quem está entrando, quem está deixando sua mensagem aí, tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Deixa eu só endireitar aqui. Beleza. A gente vai fazer a nossa próxima pergunta. Quem quiser ir deixando sua pergunta, pode fazer sua pergunta. Tá bom? Então vamos lá para a próxima pergunta que deixaram para a gente durante a semana na nossa caixinha de perguntas e respostas do Instagram. E eu anoto aqui, ó, você pode ver que a cada pergunta eu vou riscando, vou respondendo e a gente junta as melhores da semana aqui para conversar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Próxima pergunta que deixaram durante a semana e a gente vem responder durante a live aqui, bem legal. Galera, então após a finalização de um orçamento de obras, faz o controle total dos insumos que vão na obra? Faz sim, é muito interessante. É outra questão também que você pode combinar com o cliente que te contratou para fazer um orçamento de obras, de fazer um controle total de todos os insumos que vai na obra. Então é bem legal você oferecer esse tipo de serviço para o seu cliente. Ó, eu orço para você a obra, eu faço o orçamento da obra para você e eu ainda te entrego um relatório com total de todos os insumos que vai na obra, a quantidade total. Porque a gente sabe que dentro de orçamento de obras tem as composições de preços unitários. Então a alvenaria é uma composição, tem tudo que compõe a alvenaria. O reboco tem tudo que compõe a alvenaria. O piso tem tudo que compõe a alvenaria. Mas cimento,
areia, tijolo, um exemplo, cimento, principalmente cimento, areia, pisos, pedra brita. Esses serviços, esses insumos, eles são relacionados em diversos itens. Então, um exemplo, areia tem na alvenaria, areia tem no contrapiso, areia tem no chapisco, areia tem no reboco, areia tem em vários serviços daquela obra. Então você pode realmente juntar dentro desses todos os serviços, fazer uma quantificação total no orçamento. Nesse orçamento aqui, cliente, vai tantos sacos de cimento. Nesse orçamento vai tantos metros cúbicos de areia. Nesse orçamento vai tantos mil tijolo. Nesse orçamento vai tantos metros cúbicos de pedra. Então você consegue fazer um relatório total também ao final da obra e entregar para o seu cliente. Então é muito fácil fazer isso. Mesmo que você esteja fazendo um orçamento de obras, em uma planilha Excel você consegue somar todos esses insumos e entregar para o seu cliente. É bem legal, é uma forma de pacote também de você oferecer esse serviço de orçamento de obras para o seu cliente. Se você utiliza um software é muito mais fácil ainda, mas se você faz com um Excel também é fácil, você pode combinar com o seu cliente, porque às vezes você entrega lá o orçamento completo para o cliente e ele quer saber, ele quer se programar nessa obra total. Quantos sacos de cimento eu vou gastar, Paulo? Quantos metros cúbicos de areia? Então a gente pega e soma de todas as composições. O cimento, exemplo. Cara, o cimento ele é muito utilizado dentro de uma obra. Ele vai no contrapiso, ele vai no reboco, ele vai no chapisco, ele vai numa argamassa que vai fazer alguma coisa. Enfim, ele vai no assentamento dos tijolos. Cara, o cimento vai em tudo, praticamente quase tudo de uma obra. Chumbamento dos eletrodutos, chumbamento da tubulação, cara, o cimento vai em tudo. Como você consegue quantificar? Somando. Então lá, por exemplo, na alvenaria lá deu que vai 300 kg de cimento na alvenaria completa daquela obra. No reboco, 200 kg. Então você vai quantificar todos os quilos que deu total naquela obra e depois transformar isso em saco e entregar para o cliente. Tanto saco de cimento na obra total, tantos metros cúbicos de areia. É legal, o cliente gosta, é muito legal, que ele consegue se programar e combinar com fornecedores. Fornecedor tal, eu tenho meu orçamento aqui, cara, eu vou comprar de vocês 500 sacos de cimento, 1.500 sacos de cimento, 2.000 sacos de cimento. Qual que é o preço que você vai manter para mim durante a obra total? Qual que é o custo que eu tenho disso? Qual que vai ser a forma de pagamento? Então o orçamento de obras é interessante, por causa disso também a gente consegue se programar e fazer a correlação de todos os insumos e materiais que eu vou utilizar na obra. Isso faz parte do planejamento de uma obra, saber a quantificação total de todos os insumos que eu vou necessitar para executar a minha obra. Tá bom? Então o orçamento de obras mais uma vez se torna uma ferramenta muito importante para o cronograma, questão de planejamento da obra, tá bom, pessoal? E você como orçamentista consegue oferecer esse serviço e lucrar com isso, tá bom? Boa tarde, pessoal. Minha garganta está muito seca hoje, muito seca. Muito legal, todo mundo que está entrando, pode deixar o seu alô aí. Legal, pessoal. Legal. A gente já vai para a nossa próxima pergunta aqui. A gente fez então até agora 4 perguntas e a gente já tem mais 4 perguntinhas aí para responder para vocês. Então essa semana foram 8 perguntas. Essa semana foram 8 perguntas muito legais que a gente recebeu no nosso Instagram, que a gente vale a pena trazer aqui para vocês nessa live completa. Tá bom? O pessoal me pergunta se essa live fica gravada sempre. Pessoal, o projeto S17 eu sempre tento deixar gravado aqui no Instagram e lá no YouTube. O problema é que a gravação dele não sai agora. Tem outras gravações que ele sai na frente. Então sempre tem gravação que está saindo na frente. Então eu tô no projeto, eu acho que no projeto 17 já é a nossa 17ª live, e eu tô postando ainda, eu acho que a 10ª, não lembro qual que eu tô postando, só que ela demora. Então por isso que é legal você participar e assistir agora, que a gravação dessa live provavelmente você vai ver daqui 2 meses, 3 meses, tá bom? Vamos lá para nossa próxima
pergunta que o pessoal deixou no Instagram, a gente traz aqui como as melhores perguntas no nosso projeto S17, tá bom? Vamos lá, orçamento para... Vamos lá. Orçamento para licitação. Desconta só no BDI, analisa rápido, como que faz? Pessoal, por favor, orçamento de obras é justificado. Orçamento, tudo dentro de orçamento de obras é justificado. Não trabalhe fazendo orçamento de obras para licitação, orçamento de obras públicas, apenas dando descontinho em BDI. Orçamento de obras é justificado. O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui que eu vou te indicar. Você vai pegar o orçamento daquela licitação, daquela obra pública, você vai fazer uma curva ABC, pegar os itens da curva A, que representam 80% do valor total daquela obra, e reorçar eles, conseguir desconto em cima desses itens. Conseguindo desconto em cima desses itens que tem um grande impacto na obra, aí você vai dar o desconto da sua obra. Vai ser muito mais assertivo, vai aumentar a chance de você ganhar essa obra pública, essa licitação, e você não vai correr risco de ter prejuízo só dando descontinho em BDI, tá bom? Grande dica para vocês. Galera, então é o seguinte, não faça só descontinho de BDI. Galera, isso é ridículo. Então você que trabalha com obras públicas, por favor, a partir de hoje não faça isso. Eu estou cansado de falar isso. Cansado não, porque eu sempre vou repetir isso, porque sempre vai ter pergunta disso. Muitas empresas começam hoje, construtoras, elas pegam um fluxo grande de obras, um fluxo grande de licitações, e ele quer abraçar tudo aquilo, realmente pegar todas aquelas obras, e aí ele só sai olhando a planilha, nem faz visita técnica direito e começa a dar descontinho no BDI daquela obra pública. Galera, não faz isso. A grande chance de prejuízo para sua obra é enorme, enorme. Cara, analisa o orçamento dessa obra. Orçamento de obras é justificado. Então, para você dar um desconto em uma obra, para conseguir pegar aquela obra, você tem que se justificar financeiramente. Você tem que se justificar no seu orçamento. Tem orçamento de obras, guardem isso, tá, pessoal? Orçamento de obras é justificado. Ah, Paulo, mas eu não tenho tempo de analisar esse orçamento porque eu participo de várias licitações. Cara, então para de pegar todas essas licitações. Pensa no planejamento da sua empresa. Você está correndo um grande risco de tomar prejuízo. Faz uma análise simples naquela. Não precisa. Estou falando para você reorçar a obra inteira. Dentro da curva ABC, os itens A da curva ABC são 20% dos itens que representam 80% do valor total daquela obra. Esses itens, se você conseguir desconto com fornecedores, ou de repente conseguir um método de trabalho onde você consiga economizar horas de trabalho naquele serviço, e aí sim você dá um desconto confiante, um desconto justificado. Aí sim realmente você vai ter um grande impacto naquela obra, não correndo riscos, porque foi justificado. Você sabe que você conseguiu um desconto naquilo, tá bom? Beleza, pessoal? Chegou um pessoal estrangeiro aí, Mohamed Salah Manzed, mandando mensagem aqui pra gente. Não estou entendendo nada que você está falando. Desculpa. Desculpa mesmo, eu não entendo árabe. Se você escrever em português, facilita. Vamos lá então, pessoal, para a nossa próxima pergunta. Que quem estiver participando da live, se quiser deixar sua pergunta, pode deixar que a gente vai continuar com as nossas perguntas, as melhores perguntas da semana aqui. Tem mais 3 perguntas, a gente vai conversar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Dá para fazer o orçamento de obras completo só com SINAP ou TCPO? Dá sim, você consegue fazer um orçamento de obras completo apenas com SINAP ou TCPO. Essas planilhas de composições de preço unitário, elas são bem
completas. Então você consegue realmente fazer um orçamento de obras completo com elas. Porém, depende da obra. Esses orçamentos, essas planilhas orçamentárias são bem completas, mas elas não têm tudo. Então, serviços de ordem industrial, principalmente instalações metálicas, tubulações industriais, ela não tem lá, mas você consegue pegar serviços parecidos que tem lá e criar a sua composição de preço unitário. Então dá sim para fazer um orçamento completo utilizando a SINAP, a TCPO, CPOS, mas você precisa fazer, dependendo da obra, algumas adaptações e quantificações e precificações com fornecedores externos, tá bom, pessoal? Então a grande dúvida que o pessoal tem é realmente saber se faz orçamento de obras com SINAP só. Eu hoje, o que eu faço? Alguém me contrata para fazer um orçamento de obras com a SINAP. Eu utilizo a SINAP completa, com todas as composições da SINAP, com todas as composições da TCPO, tá bom? E aí, se tem algum serviço característico daquela obra, realmente muito característico, que não tem na SINAP ou não tem na TCPO, eu utilizo orçamentos, serviços, composições de itens parecidos que tem na SINAP, que tem na TCPO, e utilizo e otimizo aquele serviço para a minha obra com preços de insumos regionais, locais, enfim. Então, por isso que isso é uma pergunta que vai de encontro também com o que eu falo de orçamentos de obras feito em software, orçamento de obras feito em BIM. Paulo, agora tem softwares em BIM que ele me dá um orçamento completo, ele pega a quantificação daquele insumo e monta uma composição completa. Tem, mas não tem tudo. Tem muitos serviços industriais que nunca vai ter composições prontas para vários tipos de obras diferentes. Então, o software ou o BIM, ele trabalha até um certo ponto. O resto é com você. Você precisa entender composição de preço unitário. Você precisa entender orçamento de obras para orçar aquela obra completa. Você não pode confiar apenas no software. Você precisa saber fazer orçamento de obras na mão para analisar também se aquela composição que o software te deu é realmente o que a obra precisa. Um grande exemplo que eu dou é algumas planilhas orçamentárias, tá bom? Elas têm estacas de concreto lá. Então, estaca escavada 25 centímetros de diâmetro, enfim. Você entra na composição dela, tá apenas a escavação e a concretagem. Não tem um aço e nem tem o bota fora daquele material escavado. Então, vocês viram como é equívoco? Então, você não pode depender só de um orçamento que vai calcular e jogar direto as composições de preço unitário para você. Você precisa entender a composição e realmente o que aquilo afeta na sua obra. Então, na planilha lá, orçamentária, só consideram, um exemplo, na SINAP, a escavação e o concreto. Cara, mas e o aço dessa estaca? E o bota fora desse material escavado? Onde eu vou colocar esse transporte desse solo que eu tirei dessa estaca? Então você, como orçamentista, tem que adicionar aqui no orçamento. Você não consegue depender só de software de orçamento de obras para fazer o seu orçamento. Por isso que então você precisa aprender composições de preço unitário e a manusear esses tipos de composição de preço unitário para fazer o seu orçamento de obras. Tá bom, pessoal? Vamos lá então para a nossa próxima pergunta. Faltam duas perguntas aqui hoje. São perguntinhas muito importantes, eu deixei elas até por último, que é legal entender e comentar sobre isso com vocês. Por isso é legal a gente fazer essa live para a gente ter... aproximar mais, a gente conseguir explicar de uma forma melhor para vocês do que eu andando trocando mensagens com vocês no Instagram, tá bom? Então é importante que vocês me mandem as perguntas durante a semana lá nas caixinhas de perguntas e respostas. Eu vou responder você e aí no sábado as melhores a gente traz para o nosso projeto S17 com perguntas e respostas gravadas em live, tá bom? Então vamos lá. Aprendendo orçamento de obras, eu posso trabalhar só com isso no ramo da construção civil? Pode sim, e é muito gostoso e muito interessante também a lucratividade que você tem
com esse tipo de serviço. Infelizmente, nas faculdades, cursos técnicos, enfim, o orçamento de obras ele ficou um pouco defasado e deixado para trás. Muitos profissionais da área da construção civil, a engenharia, a arquitetura, curso técnico, se forma pensando em outras áreas. E a área do orçamento de obras também não tem professores qualificados nas universidades, nas escolas técnicas. Então realmente o aluno não entende o que é um orçamento de obras, não entende a qualificação e a necessidade de um orçamento de obras na construção civil nos dias de hoje. Então tem um grande déficit de orçamentistas no mercado. Orçamentistas hoje, um orçamentista que sabe orçar obras, ele ganha grandes salários dentro das grandes empresas. Então tem vagas, estão precisando de vagas. É simples, pergunta para o seu amigo do lado aí hoje, manda esse vídeo para ele, pergunta para ele: cara, você sabe orçar uma obra completa? Pessoal, quase ninguém, colega seu, profissional da construção civil, sabe orçar uma obra completa. Então já começa aí. Então quem sabe orçar orçamento de obras, trabalhar com isso, ganha grandes salários em grandes empresas ou monta o seu negócio próprio, tá bom? Então é legal, pessoal, que essa parte desse ramo vai de encontro com a outra pergunta que a gente recebeu. É possível executar orçamento de obras realmente sem estar formado? É sim. Eu comecei a trabalhar com orçamento de obras, entender orçamento de obras quando eu estava fazendo estágio na faculdade. Eu estava apenas no segundo ano da faculdade e mesmo assim eu já trabalhava, já aprendia, entendia sobre composições de preço unitário, métodos construtivos dentro da construção civil. Eu já trabalhava com isso e é legal que buscar esse conhecimento, entender orçamento de obras, as composições de um orçamento de obras, trouxe grande qualificação para mim dentro do curso da engenharia civil. Auxiliou também a entender muito mais fácil dezenas de serviços e matérias que tiveram mais para frente na minha faculdade, porque o orçamento de obras engloba tudo dentro da construção civil e construção. Então é relativamente legal você aprender orçamento de obras mesmo sem estar formado, tá bom? Outro passo também que você consegue trabalhar com orçamento de obras normalmente no seu dia a dia é que não necessariamente, pessoal, você vai só trabalhar com orçamento de obras. Eu aprendi orçamento de obras, eu sei orçamento de obras, então vou trabalhar só com orçamento de obras. Não necessariamente. Tem muitas pessoas que me buscam hoje para aprender orçamento de obras para aumentar sua lucratividade no seu escritório. Então, um exemplo, você tem um escritório de projetos. Eu sou um engenheiro civil, eu tenho um escritório de projetos. Ou eu sou um arquiteto e eu tenho um escritório de projetos. Adicionar esse serviço de orçamento de obras no seu dia a dia de trabalho, no seu catálogo de serviços, é muito lucrativo para o seu escritório. Então, não necessariamente você está trabalhando só com o orçamento de obras, mas você consegue oferecer para o seu cliente que está lá no seu escritório a questão do orçamento da obra que você mesmo está projetando. Então, você entende que legal? Você já tem um cliente fazendo um projeto com você, então você consegue orçar também, oferecer para ele o serviço de orçamento de obras. Então, vender um serviço de orçamento de obras para alguém que já está no seu escritório fazendo um projeto com você é muito fácil. Basta só você mostrar para ele a importância de se ter um orçamento de obras e as vantagens que ele vai ter de ter o orçamento de obras na mão. Sendo assim, então, antes você faria um serviço que é o projeto e agora você consegue fazer dois serviços para ele, que é o projeto e o orçamento, aumentando assim o faturamento do seu escritório, tá bom? E realmente, pessoal, essa é uma dica que dá muito certo, você vender o serviço de orçamento de obras para pessoas que estão no seu escritório ali já como clientes de projetos, tá bom, pessoal? Então, grande dica para vocês. Então, aprendendo orçamento de obras, você tem o caminho de trabalhar com orçamento de obras, seja home office, ou abrindo a sua empresa, ou trabalhando em grandes empresas, ou também adicionar esse serviço na composição do seu dia a dia. Seja você técnico de edificações,
arquiteto, empreiteiro ou engenheiro civil. É muito fácil e também é legal. É muito mais fácil você orçar uma obra que você já orçou. Você já fez o projeto, você sabe tudo que contempla aquela obra, você projetou aquilo, então orçar uma obra que você mesmo projetou é muito mais fácil, tá bom, pessoal? Então esse é a vantagem de se ter o conhecimento e orçamento de obras e infelizmente nas universidades e cursos técnicos falta professores qualificados para você entender o que é o mercado, essa área do orçamento de obras. O pessoal foca muito em acompanhar a obra ou projetos e esquece dessa gestão do orçamento de obras e serviço do orçamento de obras, que é muito importante para a nossa construção civil. Tá bom, pessoal? Então a gente vai terminar nossa live hoje. A gente respondeu 8 perguntas aqui, que foram as 8 melhores que o pessoal deixou durante a semana. Então, todo dia lá no Instagram, @eng.pauloandrade, você vai entrar lá nos stories, na bolinha dos stories, vai ter uma caixinha de pergunta. Pode deixar a sua pergunta que eu vou te responder no dia, na hora, na mesma hora eu te mando um texto respondendo aquela pergunta. E é bem legal que você pode ver as perguntas dos outros colegas e aprender e crescer junto com esse conhecimento que eu estou passando para vocês. E no sábado, no nosso projeto S17, onde todo sábado eu venho aqui fazer uma gravação de uma live com vocês, onde eu junto as melhores perguntas da semana e faço uma live onde a gente consegue conversar e ter uma ampliação daquilo que eu já respondi para vocês. E no sábado também, participando aqui junto, você consegue deixar as suas perguntas, tá bom? Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, boa semana de trabalho, de estudo para vocês. Busquem realmente crescimento profissional, conhecimento, vocês vão ter o seu espaço, tá bom? Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus. Engenheiro Paulo Andrade aqui, abraço.